Foi. Ok, coloquei pra gravar. Vamos lá. Depois eu vou passar esse slide aqui pro... Vou passar esse slide aí no grupo de vocês, tá? Deixa eu ver. Ó, o slide já tá aparecendo. É importante que vocês fixem na tela. O slide é esse amarelinho aí. Não, Mari, perdeu não. Vou começar agora. Tá bom? Todo mundo tá vendo o slide bonitinho? Certinho? Arrasou. Vamos lá. Acho que a gente já iniciou a falar de introdução do texto lá na aula passada. A gente só deu uma introduzida bem rapidinho. E agora a gente vai continuar, tá? Mas eu vou recapitular as coisas que eu disse na aula passada também. Quem quiser pausar, me interromper, ligar o microfone no chat, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá, galera? Porque para quem não tem prática na redação, esse processo é um pouquinho complicado da introdução do texto, eu admito. E se você se sentir meio perdido, é normal. É porque é a prática que leva a gente a fazer uma boa redação, tá? Mas hoje você já vai sair daqui sabendo fazer uma introdução totalmente adequada para o seu texto. Vamos lá. Uma coisa que eu comecei a explicar. Começar é foda, é verdade, Mari. Olha só, a introdução do Enem, do texto do Enem, que é o nosso texto dissertativo argumentativo, ele é dividido em 3 partes essenciais. A introdução é dividida em 3 partes essenciais que já está no caderno de vocês. Se não está no seu caderno, anota aí. A primeira parte é a apresentação geral do tema. A segunda parte é contextualizar o tema no Brasil. E a terceira parte é a frase de tese. Então, gente, a sua introdução, que é o primeiro parágrafo do seu texto, que tem aí, em média, 8 a 9 linhas, no máximo 9 linhas, tá, gente? Tem que apresentar essas 3 partes. Essencialmente, você tem que fazer uma apresentação geral do tema, você tem que contextualizar esse tema no Brasil e você tem que lançar uma frase de tese, beleza? Então, isso são 3 fatores essenciais para a sua introdução. O interessante, a gente vai ver quais são essas etapas, mas o interessante é que você faça a apresentação geral do tema em uma frase ou 2, né? Aí, quando você for passar para a parte que é contextualizar o tema no Brasil, você dá uma pausa e inicia uma outra frase, tá? E quando você terminar de contextualizar o tema no Brasil e lançar a frase de tese, você dê um ponto final na contextualização do tema no Brasil e faça a sua frase de tese para fechar o seu parágrafo de introdução. O que algumas pessoas confundem é o seguinte: como são 3 partes, a gente divide em 3 partes, as pessoas perguntam, professora, é para escrever essas 3 partes em um parágrafo só? Sim. Essas 3 partezinhas, a apresentação, a contextualização e a frase de tese, tem que estar em um parágrafo só. Você tem que apresentar, contextualizar e fazer a frase de tese em, no máximo, 9 linhas, tá? De 5, 6 a 9 linhas. Introdução com 10 linhas não rola, tá, galera? Seriam 3 períodos, isso aí, Mário, no mínimo. 3 períodos. Pode fazer em 4, pode fazer em 5, mas é no mínimo 3. 3 períodos, 3 frases, né? Beleza. Vamos lá. Professora, como eu começo... Olha o slide que bonitinho, gente. A professora que é otaku. Professora, como eu começo o meu texto? Gente, essa pergunta é a que eu mais escuto, acho que na minha vida, né?
Professora, como eu começo meu texto? Muita gente fala que depois que começa a escrever, não para, mas já agarra na primeira frase. Galera, a parte que você inicia seu texto, a gente chama de apresentação geral do tema. Lembra aqui atrás, ó? Apresentação geral do tema. A primeira frase do seu texto deve ser algo que remeta ao tema, mas não necessariamente seja algo diretamente ligado a ele. Por isso, a primeira etapa é chamada de apresentação geral. Olha só, você pode iniciar o seu texto do Enem começando citando a Constituição, definindo o tema quando a palavra não é autoexplicativa. Por exemplo, a palavra bullying não é autoexplicativa, é uma palavra americana, a norte-americana, né, inglesa, não sei. A palavra bullying é norte-americana, inglesa. Então, não é uma palavra autoexplicativa para nós brasileiros. Então, você já pode iniciar seu texto explicando o que é bullying. Bullying é um ato, né, é um ato nocivo à imagem de alguém que se consiste em fazer piadas de mau gosto, caçoar, importunar, aferir a honra e etc. Você começa o seu texto definindo o tema. Toma cuidado, né? Você não vai definir temas que o termo já é autoexplicativo. Por exemplo, se o tema for sobre violência contra animais, você não precisa explicar o que é violência contra animais, porque o nome já é autoexplicativo. Mas, por exemplo, bullying, mobilidade urbana, o tema dessa semana, que é o aumento dos trabalhos freelancers no Brasil, você pode começar explicando o que é um profissional freelancer, né? Então, uma forma de começar é a definição do tema. Você pode iniciar o seu texto também, galera, com contexto histórico, tá? Um exemplo que eu sempre falo com vocês é da mobilidade urbana. O tema de mobilidade urbana, vocês podem iniciar o tema falando da década de 1950 do governo de JK, mas aí você tem que saber a história, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, resgatar aí... Ih, professora, fudeu. Tem que aprender sim, tá? Que é importante. Aquilo que remeta ao tema. Professora? Oi. Pode falar, Daniel. Professora? No conteúdo, na apostila do Prosa, vai ter algumas citações, essas coisas que a gente vai poder usar? Tem. No final. Ah, tá. No final da apostila tem uma série de citações lá, que vocês podem utilizar. E lá no final da apostila tem também em quais temas usar aquelas citações. Em tema social, em tema de minoria, em tema de saúde, em tema de educação, lá tem tudo. Fazer um contexto histórico, então, por exemplo, eu posso citar em uma redação de mobilidade urbana, iniciar o meu texto com a década de 1950 do governo de JK, onde empresas automobilísticas começaram a adentrar no Brasil, né? Então, seria uma forma, não fala exatamente sobre mobilidade urbana, mas é um gancho que eu posso tomar aí do tema. Eu posso iniciar o meu texto com alusão cinematográfica. Sua Netflix vai servir para alguma coisa. Isso mesmo. Explico, Mari. A sua alusão cinematográfica, a sua Netflix que você vê, vai servir para alguma coisa. Você pode iniciar o seu texto, por exemplo, citando algum filme, citando alguma série. Por exemplo, eu sempre falo com os meninos que quando é tema sobre ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, eles podem iniciar o texto citando Sex Education, que é uma série original da Netflix. Ah, professora, pode? Pode, sem problema. Pode citar a série, o filme que você quiser. A alusão literária ou artística é você citar um livro, é você citar uma obra de arte, né? Para contextualizar o seu tema. E citação é você dizer as palavras de alguém, né? Começar citando Kant, Bauman. Fazer o quê, né? Vai citar Bauman. Quem sou eu?
Pode, Mari, pode música também, com certeza. Várias músicas de Chico Buarque são citadas, várias músicas de Caetano Veloso são citadas, Erasmo Carlos. Pode citar música também. A Mari perguntou qual é a diferença entre alusão e citação. Mari, citação é quando você pega as palavras de alguém e coloca no seu texto. Então, Kant falou aquilo, você pega e coloca entre aspas o que ele falou, certo? A alusão é quando você explica. Não tem como a gente citar um filme, não tem como a gente citar um livro. Porque se a gente for citar, né, vai ficar algo muito grande. Livro até dá para citar trecho, que você coloca literalmente o que foi escrito no livro. Mas quando você tem uma alusão literária, você conta o que aconteceu naquele livro. Quando você tem uma alusão cinematográfica, você não coloca exatamente as falas do filme, mas você conta mais ou menos o que aconteceu com suas palavras. Entendeu? Citação é quando você pega literalmente a palavra daquela pessoa, aquele trecho de livro, aquele trecho de música e coloca. A alusão não. A alusão é como se você estivesse relembrando com as suas próprias palavras. Tudo bem? Gente, então você pode iniciar o seu texto dessa forma. Mari, citação sempre com aspas, só se você colocar literalmente todas as palavras que a pessoa falou. Tá bom? A citação ela só aceita aspas se você colocar literalmente o que a pessoa falou. Esses dias eu tava fazendo uma alusão, só não lembrei o nome do livro de jeito nenhum, aí tive que citar Bauman. Sacanagem, né? Bauman agora tá tristíssimo com você, Daniel, que você deixou ele de lado. Mas tudo bem. Depois eu vou falar com vocês, ô Mari, vai ter uma aula de citação direta e indireta aí. Beleza? Vamos lá, gente. Então, vocês podem iniciar o texto de vocês dessa forma. Professora, qual é a melhor forma dessas 6 que você colocou aí? Qual é a melhor forma de iniciar o meu texto? A melhor forma de iniciar o texto é aquela que você se sente mais confiante. Gente, não é melhor a pessoa que cita a alusão literária, um livro, não é melhor do que a pessoa que cita a Constituição. Não é melhor do que a pessoa que faz a definição do tema. Todos esses estão no mesmo nível, todos esses servem perfeitamente para o início da sua introdução. Então, eu te dou essa gama de possibilidades, essas 6 possibilidades, para você ampliar seu leque. Porque, por exemplo, tem tema que eu posso citar a Constituição, que eu posso falar sobre a definição do tema, que eu posso citar contexto histórico, mas não tem alusão literária nenhuma. Ah, mas não tem problema se não tiver alusão literária. Existem outras formas também de eu iniciar o meu texto, né? Então, sempre tem aí essas possibilidades. Existem pessoas que gravam algumas citações que se encaixam em todos os temas, algum trecho constitucional, né, o artigo 5º, que se encaixa em todos os temas. Definição histórica que se encaixa em todos os temas, alguma citação artística, algum quadro de Tarsila que se encaixa em todos os temas, não tem problema, gente. Se é isso que te faz sentir seguro e o corretor deu ok, é adequado, perfeito, vai na fé, beleza? Não faça todo o seu texto decorado, mas algumas partes não tem problema não, é muita coisa que vocês têm que estudar. Vamos lá, galera, olha só. Aqui eu coloquei vários exemplos de como você pode iniciar a sua introdução. Exemplo com o tema automedicação, alusão cinematográfica. Eu posso iniciar o meu texto dessa forma aqui, ó. Na série de televisão norte-americana Dr. House, o protagonista é viciado em medicamentos que diminuem a sua dor muscular. Tá vendo? Eu fiz uma alusão simples e objetiva assim, galera. Bem simples mesmo. Eu fiz uma alusão de uma série chamada Dr. House. Professor, eu poderia começar o meu texto de automedicação, por exemplo, falando sobre o Gambito da Rainha, que a menina ficou viciada em calmante para poder ver, né? Quem viu sabe, essa série incrível. Que a menina vê o tabuleiro de xadrez no teto. Posso iniciar dessa forma? Falando sobre o Gambito da Rainha? Pode. Se tem a ver com o tema automedicação, deve. Vai lá e cita. É o que você sabe falar? Então vai, meu amor. Vai na fé.
Titia deixa, titia acredita em você. Então aqui, perfeito, né, Isabela? Nossa, eu amo, fiquei viciada. Eu vi lavando louça essa série. Bom, então, um exemplo de alusão cinematográfica aí é essa, com o tema automedicação. O tema automedicação vai ser a base da nossa introdução de hoje, tá? Então, na série de televisão norte-americana Dr. House, o protagonista é viciado em medicamentos que diminuem a sua dor muscular. Professora, esse primeiro momento da minha introdução não tem totalmente a ver com automedicação. Eu sei, Mo, mas só que a primeira frase do seu texto não precisa ser diretamente relacionada ao tema, mas uma apresentação geral, tá? Não precisa ser direto o tema, mas sim alguma coisa que possa relembrar, que você pode pegar um ganchinho aí para jogar o tema depois na sua etapa 2, que é a contextualização do tema aí no Brasil. Olha só, imagina eu escrevendo isso no quadro, gente. Já teria 50 minutos de aula, né? Tudo bem. Outro exemplo. Exemplo com o tema automedicação. Olha como é que essa pessoa iniciou o texto. A automedicação é todo tipo de ingestão de remédios realizada por indivíduos leigos quanto à área da saúde. Aí, como é que é a apresentação? Isso aí é uma introdução toda, né? Mas olha só, rapidinho. Tá vendo? A definição do tema, a automedicação é todo tipo de ingestão de remédio realizada por indivíduos leigos quanto à área da saúde. Ela conceituou o que é automedicação. No tema da semana, que é a questão dos freelancers no Brasil, você pode iniciar o seu texto conceituando o que é um profissional freelancer. Vai lá no Google, profissional freelancer. Viu a definição? Coloca na sua redaçãozinha, não tem nada a ver. Então, essa primeira frase do seu texto é sempre algo geral. A gente viu aí a alusão cinematográfica e a gente viu aí a definição do tema. Olha outra aqui, galera. Exemplo do tema automedicação, quando a gente começa com citação. Deixa eu ver a pergunta da Elo. Manu, pode colocar o detalhamento na introdução e desenvolvimento ao invés de pôr na conclusão? Não, Elo, tem que ser na conclusão, tá? Da PI, da proposta de intervenção, você diz? Não, tem que ser lá na conclusão mesmo. É porque ela tá dentro da competência 5, então é só diz respeito ao quarto parágrafo, tá bom? Beleza, então vamos lá. Olha só, eu posso iniciar o meu texto com uma citação. Olha a citação. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Às vezes essa frase é um pouco estranha para você. Por quê? Porque na televisão ela é dita assim, ó. Se persistirem os sintomas, deverá ser consultado. Caso suspeite de dengue, né? É sempre assim. Rapidex. Pois é, olha só, ela começou, que ódio, essas propagandas de remédio, velho. Então, ó, se persistirem os sintomas, agora eu reconheci, tá vendo? Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ué, que frase é essa? Ah, tá. Agora eu sei qual é. Tava confusa aqui, menina? Agora sim, agora foi. É pra gente não ouvir mesmo, é de sacanagem, Mário. Eu tenho certeza, velho. Tenho certeza que essa porra é de sacanagem. Olha só, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Essa frase propagandística, porra, mandou agora, hein? Do Ministério da Saúde. É comumente... Gente, coloca um fone de ouvido, tá? Porque pessoas que moram aí com a família vai ouvir muito, muito palavrão. É o Felipe Neto que tá xingando sempre. É o Lucas Neto, que sua filha assiste. Pronto. Então, ó, é comumente apresentado nos televisores. Entretanto, visa a consulta médica após os após os maléficos sintomas. Então, a gente iniciou aí o nosso texto, galera, com uma citação famosa na TV. Pô, professora, pode? Pode, amor, não tem problema não. Tá vendo que a introdução a primeira frase aí da sua introdução é mole, mole? Pois é, você pode iniciar aí com uma citação que você sempre viu na TV. Tá? Liberadinho.
Olha só, tem outra aqui, ó. Exemplo do tema automedicação quando a gente coloca um contexto histórico. Olha só como é que essa pessoa iniciou o texto dela. Desde o período da colonização brasileira, a automedicação era recorrente no cotidiano das pessoas que se encontravam inseridas naquela época. Circunstância essa proveniente da atuação de um grupo chamado Os Boticários, que prescreviam remédios com a promessa de curar doenças presentes naquela conjuntura vigente. Tá vendo que essa pessoa começou aí o texto dela com o período da colonização? Gente, se no seu texto você quer citar algum período histórico que aconteceu no Brasil e no mundo, vai na fé, não tem problema, tá? Pode iniciar o seu texto dessa forma. Falei do exemplo de JK. Ah, professor, um dia você vai passar um tema sobre vício em tecnologia. Inclusive, no final da aula, a gente vai montar uma introdução juntos, né, sobre vício em tecnologia. Você pode citar a Revolução Industrial do século XVIII na Europa, tá? Não tem problema. A Tamires fez uma pergunta interessante. Eu posso usar duas coisas para começar, como alusão e definição? Tamires, não, tem que ser uma coisa só, senão vai ficar muito grande, tá? É uma apresentação geral que você tem que fazer. Escolha uma que você vai falar mais, falar melhor e coloca. Foi alusão histórica, Mari. Foi alusão histórica. Tudo bem? Porque citação é quando você pega a fala de alguém ou de algum lugar e coloca. Aqui ela remeteu, ela relembrou um momento histórico com suas próprias palavras. Então foi uma alusão que ela fez. Tá bom, amor? Mas, Tamires, boa pergunta. Faça de uma coisa só, tá, galera? Faça de uma coisa só. Não escolham duas. Ah, eu posso fazer contexto histórico e citar a série? Não, afobado. Calma lá, uma coisa só. Porque senão a sua introdução vai ficar muito longa e aí você pode extrapolar as 9 linhas, entendeu? E aí não é interessante, tá bom? Vamos lá. Então, aqui foi uma maneira, foram maneiras aí de você iniciar o texto. Tem como você começar o texto citando a Constituição, por exemplo, né? De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, é dever do Estado zelar pela saúde da população. A automedicação tem a ver com saúde, não tem? Então, já que tem um gancho a ver, você pode iniciar isso, a introdução, dessa forma, citando a Constituição. A gente tem Constituição para tudo você imaginar. Todos os temas do Enem. E você não precisa... Você encucou com o Michael Jackson, né, Daniel? Pode também. O Daniel, eu passei esse tema na escola, né? No Darwin, no caso. E aí, o Daniel colocou a ideia de citar o caso do Michael Jackson, que morreu por overdose medicamentosa, né? Porque o médico prescreveu, acho que morfina para ele, mas deixava as doses de morfina na seringa para ele em casa. Então, ele se automedicava. E foi nessa que perdemos aí o rei do pop, em tese, porque eu acho que ele tá no Maranhão aproveitando uma praiana. Mas tudo bem, eu acho que ele não morreu. Mas eu acho, Isabela, eu acho. Porque ninguém viu aquele homem morto. Ninguém viu, tá? Então você pode iniciar o seu texto, por exemplo, falando de Michael Jackson. Por que não? Pode iniciar, não tem problema. É um exemplo trágico, eu sei, mas é um exemplo da mídia, que remete ao tema, então não tem problema. Vamos lá. Depois que você apresenta o tema de modo geral, você precisa trazê-lo para o Brasil atual. Rimou! Olha só que gracinha. E aí nós temos um prosinha aqui, né? Tá vendo que tá com as cores do prosa? Pois é, que é tudo personalizado. Então, ó, menino de roxo e amarelo. Gracinha. É o Daniel, a carinha dele. Então, olha só. Então, depois que você apresenta o tema de modo geral, você precisa trazê-lo para o Brasil atual. Você tem que contextualizar o tema no Brasil. Porque, veja só, galera, você iniciou o seu texto falando sobre uma alusão cinematográfica. Você citou a série. Mas, porra, pera lá. A série é norte-americana, a série é britânica e é uma ficção. O que isso tem a ver com o tema
no Brasil de hoje. Tá vendo? Quando você cita Bauman, por exemplo, quando você cita Kant, quando você cita Aristóteles para começar o seu texto, Aristóteles falou aquilo, menino, ele nem sabia que existia esse problema e nem sabia que existia Brasil um dia. E nem sabia que existia século XXI um dia na vida dele. Entendeu o que eu quero dizer? Então você tem que pegar essa citação de antes de Cristo e fazer, tá, o que que isso tem a ver com automedicação? O que que isso tem a ver com o Brasil? O que que isso tem a ver com a atualidade? Se você pegar, por exemplo, filme, né? Eu peguei aqui o Dr. House. O que que a série Dr. House, que o cara era viciado em remédio, tem a ver com o tema de automedicação no Brasil e atualmente? Na realidade, não é mesmo? Então, a sua segunda frase, galera, você vai pegar aquilo que você citou na sua primeira, que é a apresentação geral do tema, e vai trazer para a realidade do Brasil atual aqui, né? E citar o tema de fato. Porque quando você apresenta de modo geral, talvez você nem entra no mérito da automedicação. Não, Mari, não é segundo parágrafo, é segunda frase ainda. Nós ainda estamos na introdução, entendeu? Essa dúvida sempre surge. É super normal. A gente ainda está na introdução. É a segunda frase, mais ou menos, aí da sua introdução. Beleza? E aí, você tem que trazer esse tema para a realidade brasileira. Depois da frase geral de apresentação, é preciso que você contextualize o tema no Brasil. Isso mesmo, ainda na introdução. Legal. Nessa parte, é totalmente indispensável que você aborde todas as palavras que compõem o tema. As palavras indispensáveis nessa segunda frase do primeiro parágrafo são Brasil, atual e todo o tema, que no caso, né, automedicação. Então, é imprescindível que nessa sua segunda frase do texto, você deixe muito claro que o tema acontece hoje e no Brasil, tá? Manu, mas se no primeiro período eu já tiver apresentado o tema na realidade do Brasil, aí sim, Ju, aí dispensa. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo com a definição. Você já inicia seu texto falando, automedicação. Então não tem necessidade de repetir a automedicação de novo, entendeu? Mas quando você não apresenta, por exemplo, da série Dr. House, você precisa puxar aquilo para o Brasil atual na realidade de automedicação, entendeu? Porque o corretor é burro. Vocês têm que tratar a gente como burro, né? Desculpa a palavra. Mas tô falando de mim mesmo, então pode. Que é o seguinte, vocês têm que apresentar a introdução, vocês têm que apresentar o tema como se eu não soubesse qual é o tema. Como se eu estivesse boiando, tá? Que eu sempre falo com vocês, apresente o tema como se o corretor não soubesse qual é o tema do Enem. Então, para ele ficar o mais evidente, o mais claro possível, você cita as palavras que compõem o tema. Vamos ver como é que isso fica na prática? Olha só. Manu, e se o tema não tiver escrito Brasil? Ana, na maioria das vezes tá, mas quando não tá, é no Brasil. Sempre é. O Enem sempre é do Brasil, tá bom? Isso tá na cartilha do corretor. Então, olha só. Olha só como é que ficou a minha introdução com alusão cinematográfica com a minha parte 2, com a minha parte 1 e a minha parte 2. Ainda não terminou, ainda falta a parte 3, mas olha como ela tá ficando por enquanto. Na série de televisão norte-americana Dr. House, o protagonista é viciado em medicamentos que diminuem sua dor muscular. De maneira análoga, ou seja, de maneira parecida à obra televisiva, tal uso de fármacos, muitas vezes sem prescrição, se faz presente na atualidade brasileira, o que torna a automedicação um problema crescente. Olha só que interessante essa segunda frase. Caralho, professora, nunca vou conseguir escrever desse jeito. Gente, é treino. É treino e ler redação nota 1000 dos outros, tá? Tem um site de redação, vou mandar um papo aqui. Tem um site de redação que é tipo assim, redaçãonota1000.com.br, não tem? Aí você escreve bem assim no Google. Pega a malandragem. Pega a malandragem da menina. Redação sobre automedicação. Pum! Aí vai aparecer um monte de lá. Redações sobre automedicação.
Redação nota 1000. Aí você abre e todas as redações estão separadas por nota. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, redação, automedicação. Redação online, ó. Vou compartilhar essa aqui com vocês. Vem aqui, ó. Redações, automedicação. Aqui, ó. Olha aqui. Um monte de redação 1000, tirou 1000. Redação 960, 960, tá vendo aqui? Pois é. Vocês leem essas redações que estão aí, nota 1000, não tem problema, tá? Para vocês pegarem mais ou menos como é a linguagem das redações boas, né? Não tem problema. Não faz plágio, porque aí faz com as suas palavras. Mas é bom que vocês deem uma olhada só para ver mais ou menos a pegada da linguagem que vocês têm que utilizar. Então, olha só, galera. Eu iniciei o meu texto com uma série Dr. House. É muito importante que eu coloco assim, ó, de maneira análoga à obra televisiva ou fora da ficção, né? Eu tenho que fazer esse paralelo entre ficção e realidade. Então, de maneira análoga, de maneira parecida à obra televisiva, fora da ficção, tal uso de fármacos, muitas vezes sem prescrição, se faz presente na atualidade brasileira. Olha a atualidade brasileira aqui, ó, sendo citada. Brasil atual, atualidade brasileira. O que torna a automedicação aqui, ó. Automedicação aqui, ó, a palavra-chave do meu tema aqui, um problema crescente. Então, aqui eu falei que a automedicação é um problema. Isso é imprescindível. Pro, tem como alguém mandar fotos dos slides do início no grupo? Porque eu perdi, não tava podendo a hora que a gente vai... Tá. Eu vou mandar, Esther, assim que terminar a aula. Vou mandar tudo lá, em PDF para vocês, tá? Nada, amor. Então, essa aí é a introdução de alusão cinematográfica com a etapa 1 e a etapa 2. Etapa 1, apresentação geral do tema, e esse de roxinho é a nossa etapa 2, que é contextualização do tema no Brasil. Olha como é que fica, gente, quando eu uso a definição do tema, a minha etapa 1, que é a apresentação geral, e a minha etapa 2. Ó, a automedicação é todo tipo de ingestão de remédios realizada por indivíduos leigos quanto à área da saúde. Na prática, ou seja, eu coloquei a teoria sobre o que é a automedicação. Então, na prática, esse problema em solo brasileiro está em ascensão na atualidade. Tá vendo que de uma forma ou de outra, numa palavra ou em outra, a gente sempre coloca atualmente no Brasil, aqui colocou solo brasileiro. Aqui atrás colocou na atualidade brasileiro, entendeu? Mas sempre coloca algo que remete hoje no Brasil. Na prática, esse problema em solo brasileiro está em ascensão na atualidade e preocupa, sobretudo, as autoridades médicas. Aqui, na nossa segunda etapa, eu não citei o nome automedicação, mas não precisou, porque na minha primeira etapa aqui já tem, entendeu? Então, ó, a automedicação é um tipo de gestão de remédios realizada por indivíduos leigos quanto à área da saúde, definir o tema. Ok, essa é a teoria. Na prática, esse problema aí, né, em solo brasileiro, está em ascensão na atualidade. Contextualizei meu tema no Brasil atual, porque eu falei solo brasileiro e atualidade. E preocupa, sobretudo, as autoridades médicas. Então, eu citei que ele é um problema. É muito importante citar que aquele tema ali que você está discorrendo, crescente número de profissionais freelancers, automedicação, vício em tecnologia. É muito importante que nessa etapa 2 você fale que aquilo é um problema atual no Brasil. Tranquilo, gente? Mesma coisa aconteceu aqui, ó. O que torna a automedicação um problema crescente. Tá vendo? Manu, geralmente eu uso esse tipo com definição. Onde entraria a citação? Como assim, Ju? Não entendi a sua pergunta. Você quer ligar o microfone? Ah, não. A citação ou a alusão é só se você quiser iniciar com alusão ou citação. Se você quiser iniciar o seu texto definindo o tema, só isso basta, entendeu?
Aí você coloca uma citação do desenvolvimento. Não, não. É obrigatório você usar ou definição do tema, ou citação, ou alusão cinematográfica, ou alusão literária. Entendeu? Na introdução. Mas usar tudo ou dois, não. Não necessariamente você tem que usar uma citação. Só se você tiver uma citação para poder usar. Manu, suas contextualizações são muito chiques. Queria ser assim. Socorro. Meu filho, isso aqui eu aprendo com vocês, lendo a redação de vocês. Eu leio a redação de vocês. Manu, Oi. vou falar porque senão acho que vai demorar muito ficar escrevendo. Coisa rápida, olha só, a alusão e a citação, então, ela tem que ser só na introdução, é isso? Não. Ela pode ser usada no desenvolvimento também. Tá? Mas só que a alusão e a citação é uma das formas que você pode iniciar o seu texto. É uma das possibilidades que você pode começar o seu texto, entendeu? Ok, entendi. Existem Obrigada. várias possibilidades. Existe a possibilidade de você iniciar o seu texto com a definição, existe a possibilidade de você iniciar o seu texto com a alusão, existe a possibilidade de você começar o seu texto com a Constituição, entendeu? Existem várias possibilidades diferentes. Depois a gente vai utilizar outra citação no desenvolvimento. Pode também, com certeza, Esther. Pode também. Você pode utilizar uma citação na introdução, outra citação no desenvolvimento. Tranquilo? Ok. Beleza. Então aí ficou a definição do tema. Vamos lá. Olha só esse tema aí, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Como que eu juntei a minha etapa 1 com a etapa 2? Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Essa frase propagandística do Ministério da Saúde é comumente apresentada nos televisores. Entretanto, visa a consulta médica após os malefícios do sintoma. Nesse sentido, o consumidor é livre para comprar e consumir de maneira inadequada quaisquer tipos de medicamento, o que corrobora na intensificação da automedicação em vigor no Brasil. Então, vamos lá. Aqui eu citei, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E na minha segunda fase aí, que tá de rosinha, eu coloquei, né, que nesse sentido, no sentido dessa citação, o consumidor é livre para comprar e consumir de maneira inadequada qualquer tipo de remédio. Então, eu já falei que isso é um tipo de problema. E que colabora na intensificação da automedicação em vigor no Brasil. Aqui, ó. Brasil, automedicação, tudo citado. Essa é uma outra possibilidade de você iniciar o seu texto. A Heloísa falou, Manu, o termo na prática, nessa parte, tem qual função? Entra como conectivo explicativo? Entra como conectivo, Heloísa, anafórico. Peraí, deixa eu voltar aqui. Por quê? Porque remete... É tipo um conectivo de transição, tá? A gente chama de conectivo de transição, porque você pega uma coisa na teoria e joga para a prática, você transita, entendeu? Você muda, sacou? Ele tem função de transição. Show? Vamos lá. Esse na prática é muito comum quando você coloca teoria. Tá? Se você quiser usar sempre, se você usar sempre a definição do tema e depois de você fechar a definição do tema, você colocar na prática, é sempre muito bem-vindo esse conectivo, tá bom? Vamos lá, contexto histórico. Se você optar por começar o contexto histórico aqui, que falou dos boticários, como é que seria a segunda fase aí da minha introdução? Então, olha só. Desde o período da colonização brasileira, a automedicação era recorrente no cotidiano das pessoas que se encontravam inseridas naquela época. Circunstância essa proveniente da atuação de um grupo chamado de Os Boticários, que prescreviam um remédio com a promessa de curar doenças presentes na conjuntura vigente. Então, nesse caso, vamos supor que eu escolhi iniciar o meu texto com um contexto histórico. Aí eu falo o seguinte, de forma análoga, o fato histórico retratado nos livros didáticos se repete na atualidade, graças à negligência do poder público em conjunto com a falta de informação por partes
do indivíduo. Então, aqui, eu falei que de forma análoga, aquilo que aconteceu no passado se repete aqui, né? Professora, você não citou a automedicação e no Brasil. É porque na etapa 1 já tem, ó, colonização brasileira, já tá falando que é no Brasil, já tem aqui a palavra automedicação. Beleza? Então, essa aqui seria uma outra possibilidade de você iniciar o seu texto. Então, é isso aí, galera. Ó, etapa 1 e etapa 2. A etapa 3 é a frase de tese. E, por enquanto, ela pode ser padrão nas suas produções. Não gosto dessa palhaçada. Não gosto de frase pronta. Mas, enquanto isso, né, que a gente ainda está pegando a prática na redação, você pode colocar essa frase de tese aí, galera. Essa frase de tese, ela pode ser padrão em todo final de introdução seu, que é, portanto, é preciso analisar as causas e as consequências do problema a fim de amenizá-lo. Pegaram a frase aí? Anota ela aí, eu espero. Anota ela aí. Valeu, Daniel. Sim, Isabela, tá aqui no slide, ó. Portanto, é preciso analisar as causas e consequências do problema a fim de amenizá-lo. Então, essa é uma frase de tese que pode ser repetida sempre no final da sua introdução. Depois de você fazer a etapa 1, que é a apresentação geral do tema. Depois de você fazer a etapa 2, que é a contextualização do tema no Brasil, tem a etapa 3 para fechar o seu parágrafo de 8 ou 9 linhas, que é essa frase de efeito aí. Última frase da sua introdução. Portanto, é preciso analisar as causas e as consequências do problema a fim de amenizá-lo. E vocês vão ver que no próximo slide, né, depois que vocês anotarem aí, essa frase se encaixa em todo e qualquer tema no final da introdução. Sempre encaixa, tá? Depois que a gente tiver mais fera na redação, que isso vai acontecer daqui um mês, que a gente já vai estar chiquérrimos na redação, eu vou mudar essa frase de tese aí, que eu não gosto de frase de tese básica, não. Aluno meu não tem... Tá ouvindo, seu filho da puta? Não tem... Tô brincando, tá, gente? Não tem frase de tese básica, tá? A gente vai melhorar essa frase de tese aí. Eu fico nervosa, tô falando sério. Mas no começo titia deixa. Depois a gente vai melhorá-la. Olha só, galera. Aí eu coloquei a alusão cinematográfica do Dr. House. Olha como ficou a minha introdução fechadinha, bonitinha, do jeito que o Enem gosta. Olha só. Na série de televisão norte-americana Dr. House, o protagonista é viciado em medicamentos que diminuem a sua dor muscular. De maneira análoga à obra televisiva, tal uso de fármacos, muitas vezes sem prescrição, se faz presente na atualidade brasileira, o que toma a automedicação um problema crescente. Portanto, é preciso analisar as causas e as consequências do problema a fim de amenizá-lo. Aí, tá uma introdução. É difícil? Vocês acharam difícil, gente, fazer a introdução? Eu sei. É difícil. Mariana. Me xoxou toda, hein, Mariana? Meu Deus do céu. Então... Gente, eu sei. É complicado. Não, mas eu não consigo. Um pouquinho complicado. Beleza, eu sei. Gente, mas é sempre esse padrão. Entendeu? É sempre esse padrão. E vocês vão ver que, às vezes... Entendi, Carla. Agora é de boa. Na hora de escrever é outros 500. Entendi. Vocês vão ver, gente,
que é fácil. Porque, por exemplo, essa última frase de vocês já está na cabeça. Portanto, é preciso analisar as causas e as consequências do problema a fim de amenizá-lo. A alusão no início, a citação, a alusão cinematográfica, a alusão literária, seja o que for, às vezes o texto motivador dá para vocês uma dica. Então, às vezes, vocês nem precisam tirar do sovaco de vocês isso daí. O que eu acho mais difícil é essa etapa 2 aqui, de maneira análoga, na realidade brasileira, entendeu? Mas devagarzinho vocês vão pegando o ritmo. Olha como essa etapa 3, que é, portanto, é preciso analisar as causas e as consequências do problema a fim de amenizá-lo, cabe em qualquer tema, quer ver? Ó, deixa eu ver aqui. A automedicação é todo tipo de ingestão de remédios realizada por indivíduos leigos quanto à área da saúde. Na prática, esse problema, em solo brasileiro, está em ascensão na atualidade e preocupa, sobretudo, as autoridades médicas. Portanto, é preciso analisar as causas, né, a causa da automedicação, por que as pessoas se automedicam, e as consequências, né, os impactos da automedicação, a fim de amenizá-lo. Entendeu? Então, ó, na prática, esse problema em solo brasileiro está em ascensão na atualidade e preocupa, sobretudo, as autoridades médicas. Portanto, é preciso analisar as causas e as consequências do problema a fim de amenizá-lo. Professora, eu posso colocar, portanto, logo é preciso analisar as causas e as consequências desse entrave a fim de solucioná-lo? Pode, amor. É a mesma coisa. Reparou? Então, se você quiser dar uma mudadinha para outras palavras, se você já usou a palavra problema no seu texto e não quiser usar problema de novo, pode usar entrave, imbróglio. Prof, na tese eu não tenho que trazer mais argumento 1 e 2? Ju, tem. Mas eu vou exigir isso de vocês depois. Se você já sabe fazer a frase de tese com a tese 1 e tese 2, faça. Mas pra gente ir devagarzinho, eu passo essa frase padrão, entendeu? Beleza. Ó, cabe em tudo. Ó, Dr. House, deixa eu ver aqui. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Essa frase propagandística do Ministério da Saúde é comumente apresentada nos televisores. Entretanto, visa a consulta médica após os maléficos sintomas. Nesse sentido, o consumidor é livre para comprar e consumir de maneira inadequada quaisquer tipos de remédios, o que corrobora na intensificação da automedicação em vigor no Brasil. Portanto, é preciso analisar as causas e as consequências do problema a fim de amenizá-lo. Fechou minha introdução, já parto para o meu desenvolvimento. Tudo bem, gente? Eu sei que é difícil. Mas dificuldade... Ok, tudo bem, Ju. Eu sei que é difícil, mas dificuldades à parte. Vocês entenderam o que tem que fazer na introdução? Isso não foi uma pergunta retórica. Vocês conseguiram entender? Beleza. Gosto assim, respondendo titia. Beleza. Gente, é difícil? Eu sei. Mas a gente tem que treinar, tá? A redação, a redação do Enem, ela é muito técnica. Tá vendo que você tem que pisar aonde o corretor quer que você pisa? Você não pode fazer a introdução do jeito que você quiser, de qualquer jeito, qualquer frase, iniciar de qualquer forma. Tem sempre um padrão a ser seguido. Quando você decora esse padrão e pega o jeito desse padrão, aí já era, entendeu? Você faz seu texto, por exemplo, eu sei, eu trabalho 6 anos com redação já. Mas eu faço meu texto, por exemplo, em 40 minutos. Já tem tempo que eu faço meu texto em 40 minutos. Eu já fazia meu texto em 1 hora quando eu era do 3º ano do ensino médio, né? Então, se você treinar bastante fazendo redação toda semana, nossa, você vai fazer seu texto muito, muito rápido. Tem galerinha aqui que faz aula com a gente que está no 1º ano do ensino médio, está no 2º ano do ensino médio. Mas é normal, Sté. Eu lembro que eu ficava dias para fazer o meu texto. E olha que eu fui ter redação no 3º ano do ensino médio. Eu não tive no 1º e no 2º, tá? Eu só tive no 3º. Eu já fui no 3º para fazer a Vera. Primeiro contato que eu tive com texto dissertativo argumentativo. Cara, eu ficava 3 dias para fazer minha redação. 3 dias. Mas eu fazia toda semana.
Depois do meio do ano, eu fazia 2 por semana. E aí eu comecei a diminuir o tempo. Passou para um dia só, depois passou para 3 horas, depois para 2 horas, 1 hora. Pois é, Natália, é difícil essa redação. Então, por exemplo, vocês que já estão no pré, vocês que já estão no terceiro ano, dá tempo. Vocês estão no primeiro e no segundo ano, meu Deus do céu. Você chega no terceiro, você vai piscar, seu texto já está pronto. Entendeu? Mas tem como fazer a sua redação rápido. É só você praticar. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, a meta é até junho você fazer uma redação por semana. Até junho, uma redação. Gente, começou julho, depois do recesso do meio do ano, são 2 redações por semana, tá? 2 redações com o máximo de tema que você conseguir fazer. Beleza? Só você e o texto motivador, tá? Bom. Não, uma redação por dia não, Mari. 2 por semana no meio do ano já tá bom. Bom, se você quiser fazer uma por dia, perfeito. Show de bola. Mas eu não acho que tenha a real necessidade, porque existem outras matérias que vocês têm que estudar também. Eu acho, Mari. Porque existem outras matérias, entendeu? Se fosse só redação, a prova, aí beleza. Aí beleza. Mas como é redação, ciências humanas, ciências exatas, ciência da natureza, linguagens, 2 já tá de bom tamanho, né? Pois é. Vamos lá. Não se esqueça do fundamental na introdução. Faça essas 3 etapas em, no máximo, 9 linhas. Ah, Esté, você fica doida? Fica. Eu já tô doida, vocês veem, eu sou doida. É porque eu trabalho com redação todo dia, por isso que eu sou doida assim. Você quer ficar igual a mim? Não, né? Então não faz. Tô falando, você ri, né, Mari? Tô falando sério, eu sou louca. Então, olha só. Dá pra perceber, né? Que tem um parafusamento. Mas é redação. Então se preservem, meninos e meninos. 2 por semana já tá ótimo. Vamos lá. Faça essas 3 etapas em no máximo 9 linhas, tá, meus amores? No máximo 9 linhas. Ah, uma coisa que é importante. Recuo do parágrafo, tá? Quando você for iniciar o seu texto no papel, dá um espaço de um dedinho na linha para você começar a escrever. Tem gente que esquece de abrir um espacinho pro parágrafo, tá? Outra coisa que é importante. Faça pelo menos 3 frases nesse parágrafo. O corretor do Enem, nós corretores do Enem, a gente pede para que vocês não façam parágrafos frasais. O que isso quer dizer, o parágrafo frasal? São parágrafos de 2 ou 1 frase. Ou, como a Mari prefere, período, né? Então, faça pelo menos 3 frases em cada parágrafo, o que é moleza para vocês. Por quê? Porque vocês têm 3 etapas para cumprir. Apresentação geral do tema, contextualização do tema no Brasil e frase de tese. Se você fizer cada etapa em uma frase, amém, é nóis, né? Vocês... Amém é nóis é tenso, né? Amém é nóis. Vocês vão lá e fazem as 3 frases aí no seu parágrafo. E sempre aborde a palavra-chave do tema, isso é imprescindível, tá? Se o tema é sobre automedicação, tem que ter a palavra automedicação na sua introdução. Se o tema é sobre profissionais freelancer, tem que ter a palavra profissionais e freelancer na sua introdução. Se o tema é sobre consumismo, tem que ter a palavra consumismo. Professor, eu posso usar sinônimos? Pode, mas deixa para usar sinônimos lá no desenvolvimento, tá? Na introdução, use a palavra do tema. Isso é muito importante para deixar claro e evidente para o corretor sobre o que você está falando. Tranquilo? Então, tem essas 3 observações. Faça essas 3 etapas em, no máximo, 9 linhas, né? De 5 aí a 9 linhas. Faça pelo menos 3 frases nesse seu parágrafo e sempre aborde a palavra-chave do tema. Anotem aí, vou beber uma água. A voz já tá falhando, meus amigos. Ainda bem que hoje sextou. Mando, Esté, mando sim.
Cheiro de pizza do vizinho? Manu, Oi. me tira uma dúvida rapidinho. Você falou que na última frase eu colocaria logo, portanto, é preciso analisar as causas e consequências do problema a fim de solucionarmos, né? Isso. Mas aí agora você falou do seguinte, que aí tem que na introdução o que você falou agora? É alusão? Não. Você Apresentação falou geral. alguma coisa de tese. Isso. Apresentação geral. A frase de tese é essa aí. Portanto, é preciso analisar as causas e as consequências. Tá. Entendeu? Essa Então, é a essa era a frase minha de dúvida. tese. Eu Essa aí. achava que tese era uma causa. É uma causa que eu... Não. Mas só que agora a gente não vai colocar ainda a causa. Tá. Entendeu? Entendi. A gente vai pegar o básico. Porque senão Tá, fica beleza. muita informação, muitas informações para vocês seguirem. Aí pode embolar um pouco. Não, mas sabe por quê? Porque isso daí, eu misturei já tudo. Com coisas que eu já tinha visto, que eu tenho pesquisado junto, entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, nessa sua frase de tese, Mari, nessa sua frase de tese tem, portanto, é preciso analisar as causas e consequências do problema. Com o passar ok. Entendeu? Fala. Aí, tipo assim, com o passar do tempo, a gente vai substituir essa palavra causa pelas causas mesmo que você vai colocar no seu texto. Entendeu? Entendi. Mas isso vai ser devagarzinho, porque senão fica muita coisa para a cabeça de vocês. Tá, beleza. Ok. Então vamos lá, gente. Continuando. Último slide. Olha só que gracinha. Vamos praticar? Bora praticar? Como você montaria uma introdução sobre o tema uso exagerado da tecnologia? E aí? Quero sugestões. Como que você montaria esse texto? Gente, apresentação geral do tema. Como que vocês começariam o texto de vocês se o tema fosse o uso exagerado da tecnologia? Qual informação vocês colocariam no início do seu texto? Qual fato histórico ou qual citação? A Ju começaria com Revolução Industrial. Legal, Juliana. Mais alguém tem algum palpite? A Ju começaria com Revolução Industrial. Ninguém vai arriscar. A Carla também. E você, Daniel? O Daniel tem as ideias mirabolantes. Eu tava aí esperando, Natália, quem ia usar Black Mirror. Perfeita. Pode usar Black Mirror, sim, em algum episódio específico, né? Isabela, o Dilema das Redes. Ah, legal, Isabela. É um documentário ou uma série da Netflix? Os alunos comentaram sobre isso hoje. Então, usaria o Dilema das Redes, Revolução Industrial, Black Mirror. Um documentário. Legal. Vamos lá. Vamos montar aqui. Eu pegaria Revolução Industrial. Vamos lá. Vou pegar a ideia aqui da Juliana. Olha como que eu monto. Vou iniciar meu texto sobre o uso exagerado da tecnologia com Revolução Industrial. Vamos lá. A Revolução Industrial a Revolução Industrial que aconteceu na Europa no século XVIII. Então vamos lá. A Revolução Industrial que aconteceu na Europa no século XVIII. Deixa eu diminuir a fonte aqui. Revolucionou. Não revolucionou não, porque já tem a revolução ali. Tá vendo como é o processo para a criação de uma introdução? É assim mesmo, até eu travo. Então, a Revolução Industrial que aconteceu na Europa no século XVIII mudou a visão e manuseio mundial com relação
a tecnologia. Então, a Revolução Industrial que aconteceu na Europa no século XVIII mudou a visão e o manuseio mundial com relação à tecnologia. Nesse sentido, no Brasil, no século XXI, essa visão e manuseio, infelizmente, essa visão e manuseio, infelizmente, foi, deixa eu ver aqui, resultou em um uso exagerado de tecnologias, de recursos, né, digitais no cotidiano, surgindo o problema do vício. Logo, é preciso analisar as causas e as consequências desse entrave a fim de amenizá-lo. Pronto. Então, olha só. A Revolução Industrial que aconteceu na Europa no século XVIII mudou a visão e manuseio mundial com relação à tecnologia. Nesse sentido, no Brasil, no século XXI, essa visão e manuseio, infelizmente, resultou em um uso exagerado de recursos digitais no cotidiano, surgindo o problema do vício. Logo, é preciso analisar as causas e as consequências desse problema, desse entrave, né, no caso, a fim de amenizá-lo. Então, gente, simples assim, né? Fiz uma introdução aí em, 2, 3 minutos. Isso é prática, tá, gente? Tá tudo já esquematizado dentro da minha cabeça, sobre o que colocar, onde colocar, frase de tese. Então, é só praticar que vocês conseguem fazer com essa facilidade também. Tranquilo? Então, ficou assim a nossa introduçãozinha aí sobre o uso exagerado da tecnologia. Isso é só para mostrar para vocês que a base é sempre a mesma, tá? Bicho, é muito rápido. Pra mim, eu faço introdução rapidinho. Mas é porque eu tô todo dia lendo, todo dia praticando. E é o que vocês têm que fazer também. Então, é só pra vocês verem, galera, que é sempre a mesma coisa. As palavras são diferentes, é lógico. Mas sempre é uma apresentação geral, contextualizar o tema do Brasil no século XXI, em 2021. E a frase de tese ali no final. Depois, sua cabeça vai no automático, tá? Com isso. É só você praticar, tá bom? Bom, gente, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero aí que vocês tenham esclarecido muitas coisas para vocês. Espero também de coração que vocês já coloquem em prática os ensinamentos de hoje na redação semanal, tá? Quem ainda não fez a redação sobre a fome no Brasil e quiser fazê-la essa semana porque agora se sente mais preparada, pode fazer, tá, gente? E mandar para o e-mail, né? redacão.prosa@gmail.com. Beleza, Mari, perfeito. E eu já quero ver a aplicação desse modelo de introdução. Manu, vai corrigir de fome depois do feriado? Eu acho que a Rafaela que vai corrigir. Acho que ela vai corrigir sexta-feira. Tá bom, Daniel? Isabela, eu vou mudar. É porque eu coloquei só pra pessoa, só pra mim. Eu fui muito inteligente nisso aí. Mas aí eu vou mudar, tá bom? Acontece, foi sem querer. Mas vou mudar agora. Gente, então é isso. Vou mandar o slide pra vocês no grupo.
Pode fazer, Natália. Pode fazer a redação dessa semana, sim. Manu, avisa a Rafaela para não tirar quando for ler a minha. Aviso, Daniel, mas eu acho que você está exagerando. Tá bom? Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Boa Páscoa para você e para a família. Amanhã não tem plantão de dúvidas porque amanhã é feriado, tá? Imagina, obrigada a vocês. Muita torta capixaba, chocolate e muqueca, tá? Depois eu vou passar o meu endereço para me mandarem ovos de Páscoa. Ah, professora, não tem como mandar. Vou mandar o número do meu Pix. Todo mundo tem, né? O número do meu Pix. Coloca aí a nota, manda um dinheiro extra para eu comprar meu chocolate, que eu também sou filho de Deus, tá? Vou mandar a caixa postal. Beijo, gente. Bom feriado para vocês e descansem, tá? Descansem. Beijo e tomem cuidado. Se cuidem.